Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, para uma das maiores, se não a maior revolução na história do pensamento humano. Sabe, uma virada de chave que aconteceu lá na Grécia Antiga, mas que de verdade molda o jeito como a gente vê o mundo até hoje. A gente está falando daquele momento exato em que a humanidade começou a deixar de lado as histórias sobre deuses para começar a fazer perguntas sobre a natureza. Essa é a jornada do mito ao logos, o nascimento da filosofia. Para começar, vamos pensar numa pergunta bem básica. Como é que uma civilização antiga, sem toda a ciência que a gente tem hoje, tentava entender o mundo? Tipo, como eles explicavam um raio, a mudança das estações, a própria vida? A resposta para isso segue por dois caminhos. Duas formas de pensar que são, bom, o oposto uma da outra. E aqui o contraste fica gritante, né? De um lado, a resposta mítica. Se tem um raio no céu, é porque Zeus está furioso. Uma explicação totalmente sobrenatural. Do outro lado, vem a resposta racional. Um raio é uma descarga elétrica ou um fenômeno da natureza. Olha, passar de uma ideia para outra não foi pouca coisa, não. Foi uma verdadeira revolução na mente das pessoas. Então, vamos primeiro dar uma olhada nesse mundo antes da grande mudança. Bem-vindos à era do mito, ou mitos, como se dizia. Um tempo em que a realidade era toda costurada com histórias de deuses, heróis e monstros. Então, o que era um mito exatamente? Era bem mais que uma historinha para dormir. Era uma narrativa cheia de símbolos, sagrada, que tentava responder aquelas perguntas gigantes, sabe? De onde a gente veio? Por que o sol nasce todo dia? O que será que acontece depois da morte? O mito, no fundo, era o que botava ordem no caos do universo. Vamos ver as características desse pensamento mítico. Primeiro, as narrativas eram fantásticas, cheias de deuses bem temperamentais e heróis superpoderosos. Elas eram passadas de pai para filho, de boca em boca, pelos poetas, mas a função ia muito além de entreter. Elas explicavam como o mundo surgiu, quais eram as regras da sociedade, e aqui está o pulo do gato. Como eram consideradas sagradas, elas eram verdades absolutas, ninguém questionava. E essa ideia só reforça o poder do mito. O Rapsodo não era um mero contador de histórias. Não, ele era visto como um canal, quase como a voz dos próprios deuses. Então, pensa só, duvidar da história que ele contava era a mesma coisa que duvidar dos deuses. Era algo impensável para a época. O mito não era uma versão da verdade, ele era a verdade. Ponto final. Só que nenhuma estrutura, por mais forte que pareça, dura para sempre. Aos pouquinhos, o mundo grego foi mudando e começaram a aparecer umas rachaduras nessa base do pensamento mítico. Vários fatores, tanto históricos quanto sociais, estavam ali plantando as sementes de uma nova era. E aqui a gente tem os 4 grandes motores dessa transformação. Primeiro, as navegações. Quando os gregos começaram a viajar e a encontrar outros povos, com outros deuses e outros mitos, a pulga ficou atrás da orelha. Ué, será que só os nossos deuses são os verdadeiros? Depois veio a invenção da moeda, que obrigou todo mundo a pensar de um jeito mais abstrato, mais lógico. Aí veio a escrita, que foi uma revolução. As ideias agora podiam ser registradas, analisadas, criticadas. E por fim, a polis, a cidade-estado. Na praça pública, para convencer os outros, não adiantava mais falar que os deuses querem. Era preciso ter um melhor argumento. A razão virou uma arma política. E é exatamente nesse cenário, nesse caldeirão de dúvidas e debates, que surge uma ferramenta totalmente nova para entender o mundo. Uma nova forma de usar a razão. É a chegada do Logos. E os pioneiros dessa nova onda foram chamados filósofos pré-socráticos. A grande sacada deles foi simplesmente genial. Em vez de ficar olhando para o céu esperando uma resposta dos deuses, eles começaram a olhar para o mundo ao redor, para a natureza, para a physis. Eles queriam encontrar as causas das coisas nas próprias coisas. A grande missão dessa turma era encontrar a arqué. O que é isso? É o princípio, o elemento fundamental que teria dado origem a tudo. Tales de Mileto, por exemplo, achava que era a água. Outro filósofo achava que era o ar. Mas o mais genial disso tudo não eram bem as respostas, e sim a pergunta. Pela primeira vez na história, alguém estava procurando uma causa material, racional, para a existência do universo, sem precisar colocar os deuses na história. Era basicamente o nascimento da ciência. Então, o palco está montado para o grande confronto. De um lado, a gente tem o pensamento mítico, que se baseia na tradição, na fé. Do outro, o pensamento filosófico, novinho em folha, baseado na razão, na dúvida. Duas maneiras de ver o mundo que estavam em rota de colisão. A pergunta que não quer calar é o que, no fundo, separava essas duas formas de entender a realidade. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente.
Onde o mito enxergava o sobrenatural, a filosofia procurava o natural. Onde o mito pedia uma fé cega, a filosofia convidava a dúvida, ao debate. A fantasia e as contradições do mito dão lugar à lógica, à coerência. No fim das contas, a grande virada de chave foi essa. A humanidade parou de só aceitar as respostas que já existiam e começou a fazer as próprias perguntas. Tá, mas por que essa história lá de mais de 2000 anos atrás é tão importante para a gente hoje? A resposta é até que simples. O legado do Logos é, literalmente, a fundação do mundo moderno que a gente conhece. Pode parecer um pouco de exagero falar isso, mas é a mais pura verdade. A filosofia, com essa raiz no Logos, é como se fosse o tronco de uma árvore gigante do conhecimento. E todos os galhos que a gente conhece hoje, a matemática, a física, a biologia, nasceram a partir desse tronco. Essa busca por lógica, por evidências, está no DNA de toda e qualquer ciência. Pensa em qualquer área da ciência hoje. Matemática, química, sociologia, tanto faz. A base de todas elas é a mesma. Observar um fenômeno, questionar, criar uma hipótese e buscar provas. Esse método, esse jeito de ser, esse impulso de querer entender o mundo usando a razão, nasceu ali, com aqueles primeiros filósofos. A ciência, na sua essência, nada mais é do que o Logos em ação. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Se o Logos, a razão, meio que venceu o debate e construiu o nosso mundo moderno e racional, por que será que os mitos, as lendas, as histórias fantásticas continuam fascinando tanto a gente? Talvez a resposta seja que o Logos nos ajuda a explicar o mundo, mas o mitos talvez ainda nos ajude a dar um sentido para ele. É algo para se pensar, não é?